Futebol de Verdade, com António Tadeia. Pergunta-me o Jesus como é que uma Superliga representativa e meritória reduziria os fossos entre o Real e o Rijeka, entre o Barça e o Standard, ou entre a Juventus e o Shakhtar, em vez de os aumentar. É uma conversa interessante, Jesus. Eu acho, enfim, mas isto aqui é uma questão de convicção. E antes de entrar na atualidade do dia, vou explicar a minha, que aliás já não é de hoje, é algo que eu tenho vindo a escrever nos últimos anos. Eu acho que as grandes diferenças entre grandes e pequenos não se fazem pelo dinheiro da Liga dos Campeões. As grandes diferenças entre grandes e pequenos, e a razão pela qual... Porque é que vocês acham que temos sempre equipas dos mesmos campeonatos nas meias finais e, salvo honrosas exceções, como foi o caso este ano no Flóculo Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões? No ano passado, os 8 quartos finalistas da Liga dos Campeões eram dos Big Five. Este ano, 7 deles eram dos Big Five, o outro era o Flóculo Porto. Contam-se pelos dedos de uma mão as equipas de fora destes Big Five que nos últimos 10 anos conseguiram chegar aos quartos de final. Acham que é por causa do dinheiro da Liga dos Campeões, mas isso é um paradoxo em si, não é? Porque se assim fosse, quando começou a Liga dos Campeões, estavam todos em pé de igualdade. Não. O que veio aqui, no meu ponto de vista, claro, estabelecer a grande diferença entre estes 5 campeonatos e os outros foi a capacidade que estes 5 campeonatos tiveram para se impor no plano do marketing de uma forma global no mundo inteiro. Ora, diz Florentino que quer salvar o futebol. Bom, para salvar o futebol não se faz um plano destes à revelia de toda a gente e mais algo. Mais, ainda por cima, um plano que, do meu ponto de vista, foi feito à pressão e, vou dizer aqui, já vi bailes de finalistas mais bem organizados do que este lançamento da Superliga. Esta coisa de se anunciar uma Superliga com 15 fundadores, mas depois só há 12, enfim, começa em si por ser uma pequena tonteria. Não é líquido que a melhor forma de se adaptar a esta nova realidade seja juntar 12 clubes de 3 países e torná-los os donos disto tudo. Não, sou contra. Não pode ser. Também não é... Atenção, também não embarco naquela ideia de... estes gajos são o mal, personificam o mal. O bem são os jogos de amigos, com bolas rotas, com balizas mal pintadas, sem relva. Isso é que é a gênese e o espírito do futebol. Não é nada, não digam isso. Não digam isso porque vocês também não vão ver. Vejo muito complicado para a UEFA e para a FIFA barrarem o acesso a estes clubes aos campeonatos e barrarem o acesso dos jogadores às seleções. Por uma questão muito simples, é que não basta querer, é preciso depois ganhar em tribunal. E, por exemplo, a Federação de Basquetebol não conseguiu fazer isso relativamente aos clubes que fundaram a Euroliga. Há princípios de concorrência na União Europeia que não podem ser postos em causa e ninguém, a não ser que seja de repente criada essa possibilidade, e mesmo aí a Superliga podia ser fundada num país fora da União Europeia e pronto, estava o problema resolvido. Ninguém garante à UEFA o monopólio da organização de torneios de futebol. Outra coisa que não me parece possível, e isto, atenção, pode descansar a alguns de vocês, é a UEFA impedir os jogadores de jogarem, os jogadores dos clubes que assinaram pela Superliga, de jogarem no próximo Campeonato da Europa. Por uma razão muito simples, eles ainda não jogaram, não é? Ainda não jogaram Superliga nenhuma, portanto ainda não consumaram o delito, vamos lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.